E hoje tem Sport mais uma vez. O Sport agora estreia na Copa do Nordeste e enfrenta a Jacuipense na Ilha do Retiro. 9h30 da noite, transmissão pela TV Jornal no SBT Canal 2 e também transmissão pela Sportnet. Então todo mundo vai conseguir acompanhar o jogo tranquilamente. Hoje teremos algumas novidades. A primeira é na área técnica. Roger tá fora, foi demitido ontem. Fizemos um vídeo completo sobre ele ontem. De forma justa e merecida, ele foi demitido. Não tem nada de injusto porque os números deles eram bons. Porra, pelo amor de Deus. 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota em 12 jogos. E vocês já mandaram o treinador para fora? Que ingratidão, que nada. Eu agradeço a Roger pela vitória contra o Náutico nos 3-0. Obrigado, Roger, não vou negar, porque aquele 3-0 foi espetacular. Dá água na boca só de me lembrar, mas para por aí só. E o legado de Roger foi Augusto Pucci na lateral direita. Só. Ele bancou o Pucci, deixou o cara titular todos os jogos e Pucci aparentemente vai ter um potencial enorme pela frente e já vem jogando bem ao longo dos últimos 10, 12 jogos na temporada. Ponto. Foi isso só. Melhor do que o trabalho de Pepa? Sim. Para mim o trabalho de Roger, mesmo sendo horroroso, ainda assim para mim foi mais benéfico, teve mais legados para o esporte do que o trabalho patético, esdrúxulo, bizonho de Pepa, tá? Mas isso é um debate para depois. Hoje na área técnica a gente vai ter Márcio Goiano e com todo respeito ao profissional Márcio Goiano, nunca deu muito certo na carreira em canto nenhum. Se você for parar para analisar o currículo de Márcio Goiano, com todo respeito a ele, torço muito para que dê certo aqui no esporte, sem dúvidas alguma, até porque o mercado tá escasso, viu? Qual é o treinador que o esporte vai trazer? Isso é um papo pro próximo vídeo. Mas assim, olha o currículo de Márcio Goiano. Aparecidense, ficou 18 jogos lá. Cuiabá, beleza, ficou ali como treinador, mas nem tem um histórico de jogos realizados. Mojimirim, 5 jogos. Aparecidense de novo, 29 jogos. Figueirense, 2017, 22 jogos. Náutico, foi o clube de maior expressão dele, foi o Náutico, que ele ficou 43 jogos. E a torcida do Náutico odeia ele, tá? Acha ele um péssimo treinador. Bom, no Náutico ele ficou 43 jogos, um aproveitamento ali até superior a 50%. Beleza, River do Piauí, um jogo. Jataiense, nem sabia que existia esse time, 5 jogos. Central, 5 jogos. Goiatuba, 13 jogos. Centro-Oeste de Goiás, nem tem registro de jogos aqui. Goianésia, 8 jogos. Pois bem, o currículo de Márcio Goiano foi esse. E aí o Sport, o que é que o Sport fez? Contratou Márcio Goiano para ser auxiliar da casa. Pra mim, um absurdo. Ê, saudade de Suede Lima, hein? Nessa hora me bate uma saudade, uma nostalgia de Suede Lima. Suede Lima era pra estar aí hoje, comandando o time. Suede Lima, inclusive, se ele estivesse aí, eu aposto como... Se eu fosse presidente, tá? E Suede Lima estivesse ainda no esporte. Eu sei que aí não é culpa mais de Matheus Souto Maior, não. Culpa da gestão nefasta de Yuri Romão e o próprio Suede Lima queria sair para comandar um time profissional, que foi justamente Maguari. E sem dúvidas nenhuma, ele no esporte, desde o início do ano, estaria fazendo um trabalho bem melhor, bem superior ao trabalho de Roger, tá? Bem superior. Mas beleza. Vamos supor que ele estivesse aí hoje na área técnica como auxiliar da casa e ele fosse assumir interinamente o esporte. Se eu fosse Matheus Souto Maior, entendendo o trabalho que ele fez na base, entendendo a capacidade dele no dia a dia, eu nem iria atrás de treinador agora. Assim, lógico, eu iria buscar contatos ali, mas eu deixaria a Suede Lima. Eu vou deixar a Suede Lima 2, 3 jogos. Suede Lima, você vai ter 2 jogos, vai. Os 2 da Copa do Nordeste. Você vai ter o jogo de hoje contra a Jacuipense e o jogo do próximo final de semana contra o ABC. Se você se sair bem nesses 2 jogos, e eu não tô aqui na paranoia de analisar resultado, não. Analisar desempenho, processos, alterações, condução no jogo, escalação, formação tática. É isso que a gente tem que analisar. O desempenho da equipe é isso. Não é, ganhou, perdeu, empatou. Não. Tem que analisar os processos. Dá 2 jogos e ver o que é que ele vai fazer. Enquanto isso, tu vai buscando um treinador no mercado, é óbvio, mas sem tanto desespero. Dá 2 jogos pra ele. Suede, vou te dar 2 jogos, mas eu tô indo atrás do treinador, hein? Tô indo atrás, mas eu não tô fazendo proposta formal ainda não. Tô sondando aqui, vendo no mercado o que é que a gente pode fazer. Beleza, deu 2 jogos. Venceu os 2, vai ficar. Tá efetivado. E eu não tô falando isso porque, ganhou os 2, é resultado... Não, eu entendo de Suede Lima da base. Eu vi o time da base encantar. E ele faz um trabalho bem interessante no Maguari também. Dentro das suas limitações, óbvio. Então, assim, o mercado tá tão escasso que eu queria Suede Lima, pô.
esse é o nível. O mercado está muito escasso, tá, gente? Então, já o caso de Márcio Goiano é meio que o oposto. Não dá pra confiar, vem de péssimos trabalhos no currículo dele. O currículo dele é horroroso, com todo respeito a ele, tá? Mas, mais uma vez, torcer pra que dê certo, torcer pra que ele faça um bom trabalho hoje. Talvez no jogo contra o ABC ainda talvez seja ele, provavelmente. Vamos aguardar. Até porque o mercado mais uma vez está muito escasso. O Sport entrou em contato com o Eduardo Batista, mas recebeu não. Ele vai continuar no Criciúma e vai cumprir contrato até o final do ano. Então, velho, no mundo hipotético a gente deveria torcer muito para Márcio Goiano dar certo. Já tá na casa, conhece o grupo de jogadores, está ambientado e tudo mais. Então, vamos dar sequência para Márcio Goiano. Vamos, deixa o homem trabalhar. Vamos dar 2, 3 jogos a Márcio Goiano. Mas não dá para confiar, né? Também é outro treinador, Márcio Goiano, que na minha opinião não tem a menor capacidade de dirigir o Sport ao longo de 30, 35 rodadas na Série B. Não tem a menor capacidade, tá? Bom, mas torcer para que dê certo no jogo de hoje. E temos novidades nas escalações, hein? De Sport e de Jacuipense também, hoje na Copa do Nordeste. Bom, segundo o GE, o Sport provavelmente vai com Thiago Couto no gol. A dupla de zaga vai ser Zé Marcos e Marcelo Aju. Na lateral direita, Augusto Pucci. Na esquerda, Filipinho. Dupla de volante, Iago Felipe e Zé Delivery. E aí, na meiuca, Carlos de Pena. Zé Lucas foi convocado para a seleção sub-20, tá, gente? Vai realizar amistosos contra o Paraguai. Por isso que ele nem vai ser relacionado para o jogo de hoje. Na ponta esquerda, Yuri Castilho. Na direita, Gustavo Maia. Zé Roberto de centroavante. Gente, a gente já vem falando isso aqui que, apesar de sim, Roger fazer um trabalho ridículo, o elenco também é fraco, hein? Quem é o banco de Zé Roberto? Não tem. Não existe banco de Zé Roberto hoje. Ah, tem Lipão, né? Pô, é da base, né, gente? Não dá pra contar muito assim que Lipão vai fazer grandes jogos, vai decidir grandes... Não vai, né, gente? Pelo amor de Deus. O banco de Zé Roberto é Lipão. É preocupante demais. Os nossos pontas, Barleta tá lesionado, Gustavo Maia, Cleison, Marlon Douglas, Max. É preocupante, meu amigo. Até acho que um novo treinador, ele pode extrair mais de Gustavo Maia, talvez. Pode extrair mais do próprio Barleta, que não tá tão bem. Pode extrair mais de Max. Pode deslocar Castilho para jogar de uma vez por todas de centroavante e deixar Zé Roberto no banco por opção, porque fica mais interessante esse cenário, esse diagrama do Sport com Castilho de centroavante e no segundo tempo entrando Zé Roberto. Então, vamos ver quem vai chegar como novo treinador, vamos ver como é que vai ser as decisões dele e se ele vai conseguir extrair mais desse time, porque precisa extrair mais para a gente ter alguma possibilidade de brigar pelos playoffs, viu? Caso contrário, é ferro. Bom, e a Jacuipense? Não achem que vai ser jogo fácil hoje não, hein? A Jacuipense dificultou muito a vida do Bahia na Fonte Nova, o jogo terminou 2-2. A Jacuipense dificultou muito a vida do Vitória no Campeonato Baiano. O jogo terminou 1-1. A Jacuipense não perdeu nenhum jogo, pô. Nem pro Vitória, nem pro Bahia. Bom, e a Jacuipense contra o Novo Horizontino empatou e eliminou o Novo Horizontino lá na Bahia. Então, assim, a Jacuipense contra time de Série A e B até agora não sabe o que é perder, pô. Então não acho que vai ser jogo fácil, não. E ainda mais o Sport meio que pegando as sequelas de Roger, do trabalho fraco dele, tendo um elenco ainda que não se encaixou tão bem, um time que não tá tão bem entrosado e que não tá voando na temporada, muito pelo contrário, o Sport tá sem treinador hoje. Eu não vou me surpreender se o Sport perder o jogo hoje. Ou não ganhar, empatar o jogo. Não vão achando que é jogo fácil hoje na ilha não, porque não é, viu, gente? Bom, a Jacuipense vai com Marcelo no gol. No trio de zaga, Railon, JP Talisca e o Everton. Vinícius Amaral, Thiago, Hugo Moura, Vicente Ferreira. Sim, é um 3-5-2 que a Jacuipense joga. Um 3-5-2/3-4-3, né? Ou, enfim, aí vai de acordo com a movimentação de cada jogador. Enfim, Vicente Ferreira é ele mesmo, ex-jogador do Sport da base. Que jogou um clássico contra o Náutico, que o Sport foi todo remendado. Eu acho que isso aí já tem uns 3, 4 anos por volta disso. Bom, Tiaguinho, William e Pedro Henrique lá no ataque. De olho nesse Pedro Henrique, hein? Bom jogador. E Vicente a gente já conhece um pouco da base do Sport. Lateral de boa força física, lateral inteligente também. Mas não acho que a gente vai tomar gol dele não. Vai nessa, a tal da lei do ex é implacável. Bom, meus amigos, é o seguinte. A gente tem que começar vencendo. Ah, mas é contra a Jacuipense que tá bem na temporada. Ah, mas tá sem treinador. Dito isso, ainda assim é o Sport contra a Jacuipense, né?
No dia que a gente tiver com medo da Jacuipense, aí é o fim do mundo. Pelo amor de Deus. Aí Yuri Romão voltou ao comando de presidente do esporte. Ó, em tela aqui para vocês os jogos do dia. Terça-feira, dia 24 de março. Estreia da Copa do Nordeste. O Imperatriz enfrenta o Retrô. O Ásia de Arapiraca enfrenta o Piauí. O Sport enfrenta a Jacuipense na Ilha do Retiro. E o Fortaleza enfrenta o Ferroviário lá no... provavelmente no PV, né? É isso mesmo, no Presidente Vargas, lá no PV. E aí o contexto para vocês. O Ceará estreia nessa rodada também, é evidente. Só que ele estreia no dia 25, amanhã. Beleza. Aí vamos lá, trazer aqui em tela para vocês a estreia do Ceará. É contra o ABC no Castelão. A tendência é que o Ceará vence esse jogo. Então a gente tem que ganhar o jogo de hoje. Para ficar sempre ali, pau a pau, palmo a palmo, para dividir a liderança ali com o Ceará desse grupo C da Copa do Nordeste. Porque a liderança do grupo C te encaminha muito para a final da Copa do Nordeste. Tu pega umas quartas de final em jogo único com uma certa tranquilidade. Tu vai pegar o vice-líder do grupo A, que pode ser provavelmente um Asa, um Itabaiana, um Fluminense do Piauí, um Souza na Ilha do Retiro. Tu passando, provavelmente tu vai enfrentar o líder do grupo B ou o vice-líder do grupo D. Aí pode ser uma Jacuipense, um Maranhão, um Retrô ou o CRB, que é provável ser o líder do grupo B. Em 2 jogos na semifinal, jogo de ida fora de casa. Se o Sport for líder do grupo C, tem que ver a campanha também, número de pontos, tem todo esse pacote geral. Jogo da volta na Ilha do Retiro, provavelmente. Então, assim, a tendência é que se o Sport for líder do grupo C, tenha uma vida muito mais facilitada para chegar na final da Copa do Nordeste. Então, assim, é bom começar ganhando hoje, porque em qualquer tipo de tabela planejada, em 5 jogos, e essa Copa do Nordeste é um pouco mais tiro curto na fase de grupos, é bom você ganhar muito rápido, porque se você perde o jogo de hoje, por exemplo, ou perde pontos, provavelmente já não vai ser ele mais líder, pô. Provavelmente, a não ser que o Ceará tropece amanhã também. Aí beleza. Aí é um outro contexto também. Se o Ceará perder os pontos, beleza. Então ficou meio que no... elas por elas, né? Ok. Agora, a tendência é que o Ceará ganhe amanhã. E a gente não tem que contar com o ovo da galinha, contando que o Ceará vai tropeçar amanhã ou em algum outro jogo que a gente projeta vencer, não. A gente tem que começar a vencer no jogo de hoje contra a Jacuipense, tá? Bom, esse é o panorama geral da Copa do Nordeste do Sport na sua estreia, sem um treinador, com uma formação ali um pouco mais diferente, porque Zé Lucas não vai poder jogar, e Carlos de Pena vai assumir a titularidade na meiuca, segundo a provável escalação do GE, tá? Bom, meus amigos, nos próximos vídeos, a gente vai trazer um pouco mais o contexto do próximo treinador do Sport. O Sport foi atrás da Dado Batista, mas não deu certo. E não tá fácil não, a pista tá salgada, viu? Mas sobre o treinador do Sport, sobre a contratação de Abraão, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, tá, gente? Só para deixar claro. Bom, aquele abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações. Aquele abraço, valeu, gente!